Sim, rapaziada, falaremos dessa corrida. Fala pessoal, eu sou o Léo Gomes. Hoje vamos relembrar a corrida mais chata de 2018, o GP do Canadá. A corrida não teve nada, só o final que foi bagunçado. Não teve nem 70 voltas, foram 68. E é isso, não tem mais o que falar sobre essa corrida chata. Eu acho que eu fiz milagre, pois o corrida chata, hein, mano? Mas é isso, deixa o like e vambora para o vídeo. A Fórmula 1 em 2018 tinha a batalha entre Vettel e Hamilton. Nas corridas antes de Montreal, a etapa 7, o Vettel venceu 2, Austrália e Bahrein. Hamilton venceu 2, Baku e Espanha. E o Ricciardo também venceu 2, China e Mônaco. O alemão e o inglês venceram 2. Mas o campeonato, após Mônaco, o inglês liderava com vantagem de incríveis 14 pontos. Isso pois o Lewis na China foi o quarto e venceu em Baku. Já o Vettel, enquanto isso, nem sequer foi pro pódio. Então Hamilton liderava, Vettel era o segundo. Ricciardo o terceiro. Bottas e Raikkonen fechavam o top 5. Após 7 corridas, 7 etapas, agora iremos para a pista de Montreal. O primeiro treino já teve o Stroll no muro dos campeões. O Gold, o Latifi, estava no treino pela Force India. O Hulk parava na pista por causa do motor Renault. No final, Raikkonen e Alonso brigavam na pista. E o Verstappen foi o mais rápido, ele fez um 13.3. Já no TL2, o holandês seguia na ponta, agora com 12.1. O Sainz perdia o carro e beijava com tudo o muro. Já o Van Dorme raspava no muro e perdia a suspensão. Já no sábado, no último treino, o Grosjean ficava pé da vida com o Magnussen. O Van Dorme passou reto. Demorou, mas voltou para a pista. E de novo, incrivelmente, o Max foi o mais rápido. Ele fez um 11.5. Após esses 3 treinos, agora temos o quali. Na tarde, com o sol infernal, tínhamos a luz verde e o Q1 começava. E já começou muito bem para a Haas. O motor Ferrari abriu o bico. Então o Grosjean parava o carro na saída do box. Já quando faltavam 13 minutos, o Vettel abria a volta. O Hamilton entrava no carro e o Grosjean saía do dele. Ou seja, saía do quali após nem sequer sair do box. Mas depois de 1 minuto, o Vettel fazia a sua volta com tempo de um 12.1. Quando restavam 7 minutos, o Max fazia o seu tempo e era o terceiro. Depois o Vettel voltava a ser o primeiro, Hamilton o quarto. Ricciardo era o quinto. Depois de 1 minuto, o Bottas vinha e ficava em terceiro. Depois vimos que o Ericsson tocou no muro, perdeu suspensão e quase bateu na RBR. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Stroll, Leclerc, Sirotkin, Ericsson e o Grosjean sem tempo. Com o tempo já encerrado, o Alonso melhorava, ia para P14, eliminava o Gasly. Junto com ele também foram Stroll, Sirotkin, Ericsson e o Grosjean de novo sem tempo. Após alguns minutos, tínhamos a luz verde e o Q2 começava. Quando faltavam 12 minutos, os tempos eram marcados. Raikkonen era o primeiro, Vettel era melhor que ele. Hamilton fritou o pneu e mesmo assim ele foi o terceiro. Depois o Bottas assumia a ponta. Quando restavam 8 minutos, as Red Bulls faziam voltas, ambas de hipermacio. Ricciardo era o quinto e o Verstappen era o mais rápido. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Magnussen, Hartley, Van Dorme, Alonso e o Leclerc. Quando faltava 1 minuto, o Vettel vinha em volta, mas na última chicane tinha 2 Renaults e uma Haas lenta. Quando o tempo se encerrou, praticamente ninguém melhorou. Então, Magnussen, Hartley, Alonso e Van Dorme foram eliminados. Após 5 minutos, tínhamos a luz verde e o Q3 em Montreal começava.
Quando faltavam 9 minutos, os tempos eram marcados. Hamilton era o primeiro, mas o Bottas, com incríveis 10.8, era o primeiro com novo recorde da pista. Raikkonen era o segundo, a 2 décimos do Valtteri. O Vettel foi quase indo na grama e fez 10.7. Por menos de 1 décimo, ele agora tinha o recorde da pista. Depois todo mundo entrou e ficou lá no box. Mas quando restava 1 minuto, o top 6 mais rápido estavam na pista. O primeiro a abrir volta era o Raikkonen, seguido por Hamilton, Bottas, Vettel, Ricardo e Verstappen. E depois o Kimi abria a sua volta. E já na curva 2 ele saía muito e pegava grama. Depois demoraram, mas mostravam o Hamilton. Ele que no hairpin fritou o pneu. Depois ele cruzava a linha e seguia em terceiro. Vettel, com o melhor C2, melhorava o próprio tempo. Ricardo seguia em sexto. Já Verstappen ia para terceiro. Então, com uma volta sensacional, Sebastian Vettel era pole no Canadá. Bottas por 90 milésimos era o segundo. Após esse quali levemente animado, temos o grid formado. Vettel na pole, Bottas ao seu lado em segundo, Verstappen em terceiro, Hamilton quarto, Raikkonen, Ricardo, Hülkenberg, Ocon, Sainz e Pérez fechavam o top 10. Após tudo isso, agora vamos para o domingo. No diazão de corrida, tínhamos a volta de formação. Mas depois, as luzes se apagavam e a corrida começava. Vettel largou bem e seguiu na ponta. Max foi para cima, mergulhou. Bottas ficou roda a roda, saiu melhor e seguiu em segundo. O Ricardo passava o Raikkonen. Hamilton seguia em quarto. Depois... Que isso, rapaz? Hartley e Stroll batem e causam o safety car. O Stroll veio todo errado. No board do Brandon, vimos que ele foi espremido. Aí foi passageiro. Então Hartley e Stroll abandonam a corrida após meia volta. Ou melhor, nem isso. Depois, já na volta 4, o safety car saía, então tínhamos a bandeira verde. Vettel relargou muito bem e seguiu na ponta. Depois, na curva 1, o Pérez passou reto e voltou todo errado. Foi passado pelo Alonso e pelo Magnussen. Depois mostrava que o mexicano foi tocado. Por isso, passou reto e voltou todo errado. Depois disso, na volta 9, o Alonso chegou no Leclerc. Ele abriu asa, foi por fora, mas o monegasco seguiu na frente. Só teve isso por 12 voltas, pois na 16 o Ricardo começava a chegar no Hamilton, mas ele e o Max foram pro box. Na saída do box, Leclerc quase passou o Hamilton. Depois de uns quilos, saiu todo errado. Na volta seguinte, o Ricardo trocava o pneu. E na saída de forma incrível, o Daniel voltava na frente do Hamilton. Então, com o overcut, o Ricardo conseguia a posição para comemoração do mesmo. Depois não teve nada, nem ultrapassagem. Só na volta 33 que o Kimi entrava no box, fazia só troca e na hora de sair, ele voltou atrás do Hamilton, que estava preso atrás do Sirotkin. Depois os dois passaram o russo. Na 37, o Bottas, o segundo, fazia a sua troca. Na saída, ele voltou de boa em segundo. Na volta seguinte, o líder, o Vettel, finalmente trocava o pneu. Ele tinha uma boa vantagem, por isso ele voltou tranquilaço em primeiro. Depois disso, já na volta 42, a McLaren mandava Alonso entrar no box, para eles abandonarem a corrida. Na volta 52, do nada, mostraram no rádio pro Leclerc, falando que ele era o P10, do nada. Depois disso, não teve nada. Nada mesmo. Até que na volta 67, o Hamilton chegava no Ricardo, mas no hairpin o inglês foi meio errado e por isso perdeu tempo. Depois tínhamos essa linda imagem. Depois o Seb abria a volta final em Montreal. Que é isso, meu filho? Calma. Ué, mas já depois o Seb falava no rádio que ainda não era hora da bandeira quadriculada. Então a Ferrari mandava ele acelerar.
Ainda mais ele, que teve uma prova sensacional. Batalhou com ninguém, liderando de ponta a ponta. Sebastian Vettel vence agora sim o GP do Canadá. Bottas foi o segundo e o Max fechou o pódio em terceiro. Depois no rádio com a equipe, o Seb cantava. E no parque fechado, o alemão comemorava e muito com a Ferrari. A equipe italiana vence Montreal após 15 anos. Após a prova, a FIA colocou a corrida como 68 voltas. Nem com 69, nem mesmo com 70. Após essa prova, o Vettel, o alemão, liderava o campeonato. Depois no campeonato na Alemanha teve aquela tragédia. E o final vocês já sabem. Mas fez o vídeo de hoje, eu fiz milagre eu acho, e por isso deixem um like. É isso meus manos, após essa corrida chata, nos vemos amanhã de novo. Amanhã quinta, top 5 poles em Suzuka e sexta, top 5 poles em Mônaco. E para fechar, sábado vai ter relembrando, um pouco diferente. Mas é isso, até amanhã, falou e fui.